O meu pai era funcionário, portanto, do governo português e, nessa qualidade, era obrigado a deslocar-se de 2 em 2 anos para um território diferente. Assim, eu nasci em Angônia, no sítio onde eu nasci, nunca mais voltei para lá, não conheço até hoje. E todos os meus irmãos, cada um nasceu na sua terra. Cresci entre a minha infância, portanto, foi entre Marupa, Nampula, Ribaue, onde eu passei a maior parte da minha infância. Fiz Beira, a primeira vez que cheguei a Beira foi em 1970, depois voltei para Nampula, onde fiz o ciclo preparatório na altura, até mais ou menos 1 ano depois da independência. E daí voltei de novo para Beira. A maior parte da minha infância, digamos assim, posso dizer que passei entre Nampula e Beira. E Nampula, as nossas brincadeiras, eu vivi em 3 bairros lá, meu pai construiu uma casa lá. As nossas brincadeiras eram, da época, eram a caça de passarinhos, para brincarmos com pistolas feitas de madeira. Então, aquelas guerras ao estilo de cowboyadas, era exatamente essa história toda. A pesca. E apanhar cogumelos lá, porque o meu pai, como era veterinário, a gente vivia numa farma, então tínhamos a liberdade de ir montar armadilhas para coelhos, para esses pequenos animais, e ao mesmo tempo aprender a apanhar cogumelos que a minha mãe e a minha avó ensinavam-nos a escolher quais são os cogumelos que são comestíveis e outros que não. E daí, portanto, passei daí eu estive em Ribau também. A rotina era sempre a mesma história, aquelas brincadeiras aqui. Em Ribau vivíamos também numa zona um bocadinho remota, numa farma. Então, porque o meu pai, como veterinário, ele tinha que estar aí ligado àqueles farmeiros, os donos de gado e tudo mais, os ganadeiros, para tomar conta dos animais dele. Então, aí os meus amigos na altura eram mais os como é que digo, os cabuzes, aqueles, como é que se diz, os homens que acompanham, os rapazes que acompanham os gado, eram os nossos amigos. Então, eles ensinavam-nos todas a arte de viver no mato, continuava a fazer armadilhas, etc, leitura, pesca, natação, mas natação nos rios, claro, natação nos rios. E praticamente foi assim, até que voltei para a Beira depois da independência, estudei aqui e eu fiz parte da geração de 8 de março. Em 1979 juntei-me ao grupo que foi para o centro do 8 de março, ao chamamento do presidente de Samora Machel. E formei-me em contabilidade, como técnico contabilístico lá. E depois disso aí, comecei a minha vida profissional em Chimoio. Na altura você era formado e era mandado. Não é aquilo que você quer, é o que o povo quer. Então, mandaram-me para Chimoio. De Chimoio fui lá trabalhar na construção civil, na empresa Construtora Integral. Trabalhei por volta de 6 anos e depois tive problemas lá, naquele contexto do contexto de partido, de revolução, partido mundo, que havia aí esses cenários, perseguições, coisas mesquinhas. E pá, havia muita coisa ruim, pá. Então, eu fui sempre rebelde, eu nunca gostei de fazer, quer dizer, nunca gostei de ser domado facilmente, ou fazer coisas de que eu não me sinto à vontade de fazer, ou essas coisas. E ao mesmo tempo, na altura também, eu fazia como foi quando eu comecei a minha vida musical. Juntei-me uma banda lá, chamava-se Krypton, eu era o vocalista principal. Então, como ver, e ao mesmo tempo eu trabalhava como técnico de contas, era um chefe de departamento, na altura era um chefe de departamento, era uma pessoa, mas ao mesmo tempo era músico. Então eu tinha que conviver essas duas imagens de trabalhador, e à noite
músico, e sabe como é que é? Um músico é um bocadinho rebelde, a gente tem que pôr aquilo. Na altura éramos obrigados a andar com balalaica, mas o músico não vai, eu não ia ao palco de balalaica. Então, isto tudo criou assim um certo mal-estar lá. E eu fugi para o Zimbábue. Fui para o Zimbábue, juntei-me lá a outras bandas lá e comecei a tocar lá com a banda, conheci esses Thomas Mafumos, Olivas e Tobias Ariqueta e várias outras bandas que conheci lá. Até que finalmente regressei para Moçambique com uma banda, vim tocar para Moçambique com a minha banda, chamava-se Blues Revolution. E quando eu cheguei, viemos tocar na Beira. Quando cheguei na Beira, decidi que as coisas já estavam a mudar. Isso foi praticamente na altura antes da abertura para o multipartidarismo, as coisas estavam a mudar. Então, fiquei na Beira. Voltei a pôr a minha capa de contabilista de novo e comecei a trabalhar numa empresa que é a companhia de pipeline Moçambique Zimbábue, como contabilista e etc. Subi aí e já digamos, a doença da música já estava enraizada no meu sangue. Foi nessa altura que eu compus, muito antes dos acordos de paz, compus a primeira música que foi muito famosa e até durante os acordos, a assinatura dos acordos de paz, era música de fundo. A minha música era música de fundo. Chamava-se Tanta Gente Vai Morrer Até Que Possa Viver. Mas, ironicamente, para eu poder gravar essa música, na altura que só se gravava na RM, era censurada, você tinha que passar a letra para eles verem se podias cantar ou não. Mas eu passei a letra, fui aprovado, mas quando eu fui cantar e gravar, não gravei aquilo que eu entreguei a eles, gravei a versão original que eu tinha feito para a música. E no princípio as pessoas ficaram assim, contagiadoras, mas depois era o período de abertura, as pessoas iam dizer que é liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de não sei o quê. Então tive sorte, a música se tocou como um marco de liberdade de expressão e imprensa. Então, estás a ver? As pessoas já podem falar, estás a dizer, mas eu não estava falando de nada de mal, mas eu só apenas dizia que a guerra tinha que acabar, que as pessoas tinham que usar os campos para trabalhar, e nós tínhamos que olhar para essa história toda, que não é possível matar toda a gente, etc. E assim foi. Continuei assim até que em 97, depois de 6 ou 7 anos da pipeline, juntei-me ao corpo diplomático, vim trabalhar na Embaixada da Irlanda em Moçambique, aqui em Maputo. Quando eu estava na Embaixada da Irlanda como financeiro, eu era financeiro e auditor da Embaixada da Irlanda, na altura o Marcelo Mousse parece que recebeu uma bolsa nossa para estudar em Portugal. Foi aí onde eu conheci o Marcelo. E quando ele voltou, não havia nada anticorrupção. Aliás, o palavreado, este movimento de anticorrupção estava a começar a surgir. Já se usava nas palavras, havia, por imposição de odores e tudo mais, uma exigência. Então, o governo não falava disso aqui. Mas, na conjuntura económica, eles criaram uma organização que chamavam Ética. Mas o que era a Ética? Depois, alguns financiadores disseram, senhor, está aqui, anticorrupção e tudo mais. Mas a Ética, quando foram a ver, a Ética não estava fazendo nada de corrupção. Aquilo era uma organização de fachada para cobrir, quer dizer, era um braço auxiliar do governo, está a perceber? Que estava contra do governo. Então, os jogadores descobriram e acharam que, não, pelo amor de Deus, disse não. Então, nas discussões dessas, uma das vezes das discussões, eu penso que foi o próprio Marcelo, que, na altura, alguém me convenceu e tudo mais, e ele me abordou. Foi ele a primeira pessoa a abordar. Ele disse, por que não uma organização jovem? Vocês jovens é que têm que ser o futuro desse país e tudo mais. Eu, nessa altura, como estava na embaixada, o próprio embaixador, na altura, também encorajou, a juventude é que tem que tomar o lead. Tudo mais, o Marcelo, como é que é? Muito bem. Mas, então,
Não sei se foi pela posição, pelo fato de eu estar no corpo diplomático na altura e como financeiro e auditor, para a nova organização mostrar que nós vamos trabalhar de forma que, conforme as regras, porque eu já tenho a experiência de gestão financeira, patrimonial, essas coisas todas, e eu essa experiência. Então, o Marcelo, não sei se por, quer dizer, juntar o útil ao agradável, disse, bom, é preferível juntar-me com alguém que vamos apoiar a criar uma organização, mas que crie uma organização que seja saudável, que se cria dentro das normas, cria as instituições de trabalho. E foi quando me convidou e juntámos-nos e formamos o Centro de Entidade Pública. E as nossas reuniões, depois vim conhecer os outros membros, então delineamos, fizemos o estatuto juntos e tudo mais, e assim foi até iniciarmos. No Centro da Entidade Pública, a minha função realmente, por causa da minha igreja, foi montar os sistemas. Montar todos os sistemas lá, plano de contas, sistemas de gestão, todo o sistema de gestão, toda a montagem da máquina que hoje o Centro de Entidade eu é que montei, porque na altura não havia ninguém, eu tinha montado, recrutar as primeiras pessoas para poder fazer o trabalho, porque naquela altura eu estava a trabalhar, como trabalhava em tempo inteiro na Embaixada, não podia, mas como membro, eu dedicava nos finais do dia e tinha que ir para lá para montar, selecionar as pessoas, fazemos a história toda. Eu, para dizer a verdade, não porque sou membro fundador, mas a organização cresceu muito. Cresceu, não é aquilo que é, não é a organização que iniciou-se completamente. Nós tivemos uma viravolta e temos uma marca. O Centro de Entidade Pública é hoje uma marca na sociedade civil moçambicana. Em toda a parte aqui, já vimos, vocês devem ter acompanhado que, por exemplo, as reivindicações da população de certas questões que lhes tocam, eles preferimos ir queixar-nos da atividade pública, como se nós fôssemos provedores de justiça ou uma coisa qualquer. Tá? Para a confiança, isto se demonstra só a confiança que o público tem do trabalho que nós fazemos. Então, claro, é verdade que há muito o que fazer e nós somos uma organização ainda pequena e há mais, digamos aqui, os problemas existem e tem várias facetas. É verdade que nós não podemos envolver em todas, mas se nós, pelo menos, pegarmos naquilo que são os aspectos que nós achamos que são os mais sensíveis para o desenvolvimento são da sociedade. Está a perceber? E nisso aqui, eu garanto, eu não estou diretamente ligado à parte executiva, mas eu tenho um grande respeito pelos nossos colaboradores que dia a dia estão a trabalhar aqui pelo CIP e levar o nome do CIP adiante. Eu acho que é um trabalho fenomenal que está a ser feito. Por exemplo, na indústria extrativa, nós somos um marco. Portanto, na indústria extrativa, que é um dos pilares que o CIP trabalha aqui, nós tivemos muito trabalho que influenciou as decisões do próprio governo. Está a perceber? Como a divulgação dos contratos contratos existentes que não estavam sendo divulgados, nós jogámos um papel preponderante para obrigar que esses contratos que estavam sendo discutidos debaixo da mesa fossem expostos. É uma das coisas. Por exemplo, na área de anticorrupção, a própria Assembleia da República já vem pedir à própria CIP para poder fazer palestras, para dar lições aos deputados de como é que deve ser gestado o CIP. Então, estes dois exemplos aqui demonstram que o trabalho, para eu não falar no girar dos outros aspectos, mas só esses dois exemplos aqui mostram exatamente qual é o impacto que o trabalho do CIP está tendo na sociedade. É muito simples. Nós fomos a primeira organização, por exemplo, que fez prestação pública das contas. Nenhuma outra organização fez essa história toda aqui. Nós fomos a primeira. E se não fosse a fonte das nossas receitas, muito bem, como dizia o falecido presidente de Banda, dizia que o que for bom para o meu povo
eu até faço pacto com o diabo. Se for bom. Mas é exatamente isso. A própria Frente de Libertação, para fazer a guerra contra o colonial aqui, teve apoio dos países europeus. A Suíça e esses outros foram eles que financiaram as forças pelos ideais que a Frelimo lutava pela independência, e houve apoio desses países todos ideais. Está a perceber? Hoje, atualmente, o próprio governo também, 60%, 80% do orçamento do Estado vem de onde? Vem de fora. Portanto, isso não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que a gente pode dizer que não, porque essas coisas... Não. Nós recebemos dos mesmos financiadores que o Estado recebe, mas apenas com uma pequena característica. É que nós usamos os fundos exatamente para aquilo que são os objetivos que nós contratamos com essas organizações. É por isso que temos tido esse apoio, é por isso que nós usamos, é por isso que nós, a cada momento, temos grande importância, temos grande papel em garantir esta fonte de transparência. Temos, como os ingleses dizem, we lead by example. E é isso que nós tentamos fazer. E eu digo isso, por exemplo, uma das facetas também que faz com que nós mostramos essa nossa própria transferência dos nossos fundos é, por exemplo, que eu vivo na Beira, eu não vivo aqui. Mas eu sou, portanto, presidente do Conselho Fiscal. E eu regularmente venho visitar aqui por causa do meu background como contabilista, como auditor. Eu regularmente faço visitas aqui para analisar, para garantir que os procedimentos, que as normas estão a ser seguidas pela organização. Eu faço isso aqui. E somos auditados. Para além disso, somos anualmente auditados. E como eu disse, exposto a público o resultado da nossa auditoria. Portanto, mais transparência do que isso aqui, só água cristalina ou não é nada disso. Nós somos uma ameaça. Nós somos uma ameaça. Como sabem, houve momentos que os nossos colaboradores foram ameaçados, tinham que fugir, mudar de casa, já cercaram os nossos escritórios por causa da campanha que nós fazíamos e exatamente fizemos essa história toda aqui. Eu espero que um dia seja o próprio governo que, quer dizer, o trabalho que nós fazemos é complementar. Estamos a complementar aquilo que é digamos, o mote que é os objetivos do próprio governo, que é essa satisfação social do povo. Então, se um dia eles reconhecerem isso aqui e acarinharem, nós fazemos parte desse jogo e não sentirmos como uma ameaça, essa será uma grande vitória da nossa parte e eu ficaria muito feliz com isso aí. Estão a perceber? E outra coisa também, à medida que o tempo passa, criamos, quer dizer, termos o papel de influenciar mais jovens para ter um papel ativo, nas questões do país. Está a perceber? Porque essa geração de 25 de setembro e tudo mais vai-se embora. A minha geração de 8 de março também já estou aqui caduco, meus cabelos estão todos brancos, nós estamos a ir embora. Então, a nova geração tem que tomar as rédeas desse país aqui e espero, como CIP, pelo menos da nossa parte, deixamos um bom legado, de forma que eles possam continuar a ser, digamos, um guia, a sermos um fiscal eficaz na atuação do governo e de outras sociedades para o bem-estar de todo o país.